Olá pessoal, quem lhes fala é o professor Newton e na videoaula de hoje nós vamos aprender mais sobre confiabilidade e disponibilidade de ambientes de redes de telecomunicações. Um assunto que é de importância extrema quando elaboramos redes para suportar negócios dos mais variados. Então, nesta videoaula, parte 2, né, onde na parte 1 nós vimos as definições de confiabilidade, disponibilidade, exemplos, vimos a importância do ITIL, né, e os conceitos relacionados para as telecomunicações. Nós vamos dar aqui continuidade, né, definindo aí parâmetros, né, que envolvem também a questão de disponibilidade de ambientes, que é o medium time to failure, o primeiro, o medium time between failures, que é o segundo, e o medium time to restore, né? Ou traduzindo né, para o português, o primeiro é o tempo médio para falhar, o tempo médio entre falhas, o segundo, e o terceiro, o tempo médio aí para restaurar, tá? E a seguir a gente vai verificar, né, como é que funciona a questão de disponibilidade quando a gente fala de software e de hardware. Nós vamos ver que são dois componentes que fazem parte, né, de qualquer ambiente de telecomunicações ou de redes de comunicações, porém, né, a compreensão na questão de disponibilidade de falhas desses ambientes é diferente. Tá? Finalmente, a gente vai ver aí 3 exemplos de cálculo elucidativos, né, aplicando todos esses princípios aí que a gente vai estar trabalhando nos próximos slides, e vamos deixar alguns exercícios propostos aí para você aumentar ainda mais os seus conhecimentos. Um conceito importante que envolve hardware se pensarmos em uma coletividade de equipamentos e o comportamento deles a partir do momento que sai da fábrica e é utilizado pelo cliente, né? Então, se a gente pensar, nós podemos traçar aqui um gráfico, né, no tempo da porcentagem de falhas que a gente vai observar desses equipamentos. E o hardware, ele obedece tipicamente a uma curva que a gente chama de curva da banheira, né, por esse formato aqui que essa curva tem, né? Então, no início da operação, logo depois da fabricação, a gente tem uma porcentagem grande de equipamentos que falham e que a gente chama de mortalidade infantil, tá? E depois nós atingimos um platô, um regime onde a porcentagem de falhas no tempo é mínima, né? Durante um tempo em que o ambiente ou os equipamentos vão estar disponíveis e operacionais, até que, né, por causas diversas, oxidação, vibração, temperaturas elevadas, exposição à umidade, os equipamentos começam novamente a apresentar uma quantidade de falhas grande, né, que a gente caracteriza então como desgaste, né? Para o período de mortalidade infantil hoje, o que se faz em relação a equipamentos eletrônicos, como por exemplo as Smart TVs, é deixar essa parte da curva da banheira acontecer dentro da fábrica, ou seja, você liga as TVs depois de produzir cada uma, deixa elas em burn-in durante esse intervalo de tempo, né? E caso a TV apresente falha, ela já é enviada para a remanufatura na linha de produção, né?
E quando as TVs são então disponibilizadas por clientes, elas já estão com uma taxa de falha baixa, né, residual aí, esperada para o projeto, e que, portanto, a sua rede de cobertura de assistência técnica, quando acionada, vai conseguir sanar com facilidade. E aqui apresentando um outro conceito que nós temos, que é o conceito de tempo médio que eu preciso para restaurar, né, um hardware uma vez que ele atingiu ali a vida útil esperada, né, que é o MTTF, né, o tempo médio entre falhas. Então vamos imaginar uma lâmpada, né, que tem um certo MTTF, né, medium time to failure, o tempo médio para falhar. Uma vez que ela falhe, né, eu vou precisar restaurar essa lâmpada, né? Eu vou precisar repor essa lâmpada, que pode estar, sei lá, no hall de um edifício. Para isso, em geral, eu vou depender de um serviço e depender de seres humanos, né? Então, esse tempo aqui que envolve a restauração, né, do serviço lâmpada funcionando no hall do edifício vai depender de eu ter comprado uma lâmpada nova, ela estar, né, disponível para eu poder substituir por uma lâmpada aí queimada ou por essa lâmpada que queimou e eu ter detectado, né, que a lâmpada queimou evidentemente. E finalmente, né, conseguir os recursos, uma escada, às vezes algumas ferramentas para poder fazer a troca de lâmpada, né? Todo esse processo, esse tempo vai ter que ser contabilizado aqui, tá? E aí repara que uma nova curva da banheira com a lâmpada nova, ela começa até que ela falhe de novo, e a gente tem que repetir um MTTR para restaurar o serviço de novo. Então, esse período aqui, ele é cíclico, né? Esse período total, ele é conhecido como tempo médio entre falhas, ou no inglês o MTBF, Medium Time Between Failures, tá? E ele vai depender, ou vai ser a soma então do MTTF com o MTTR, né? E quando a gente fala de disponibilidade do serviço, disponibilidade da lâmpada acesa, repara que vai equivaler eu dividir o MTTF por esse tempo total, que é o MTTF mais o MTTR. Isso a gente vai usar mais adiante, tá? E aqui vale uma observação, que comercialmente, se você pegar um manual de um equipamento, muitas vezes você vai ler esse termo aqui, ó, MTBF, né, que a gente sabe que é o tempo total, né? E na especificação do equipamento, né, especificação técnica, tem que vir o MTTF. Mas muitas vezes, comercialmente, o pessoal coloca no manual e isso acabou ficando, né, comercialmente, como termo comercial, MTBF, que cientificamente não é o termo usual, tá? Mas mais para você saber, né? Quando a turma fala comercialmente MTBF, pense, na verdade, cientificamente no MTTF. E aqui uma outra curva interessante da gente conhecer é a curva de falhas para softwares, né? Então, a porcentagem de falhas que um certo conjunto de softwares vai apresentar ao longo do tempo. A curva teórica é assim vermelha, né? Onde, por exemplo, uma série de falhas ocultas que passaram pela fase de testes, né, do software antes de se lançar no mercado, elas vão ocorrendo, né? E elas vão sendo sanadas aí usando as metodologias de engenharia de software, até atingir um platô onde a quantidade de falhas aí é mínima, tá? Na prática, a curva que acontece é essa curva em preto aqui, né?
onde na verdade o software é lançado, ele vai apresentando aí uma série de falhas que vão ser corrigidas, né, até atingir um certo nível. E aí, por algum motivo, foi necessário lançar um pack de correção, né? Ou um pack de atualização. Exemplo, uma interface que está desatualizada no tempo, ou um software tributário que de repente mudou a lei e você precisa fazer a correção. Quando você faz ou aplica esse pack, né, novamente uma série de falhas aí escondidas em testes, que não aparecendo no teste, elas vão ocorrendo e vão sendo sanadas até atingir um novo ponto. Tá? E esse novo ponto, ele tipicamente, esse novo platô de falhas, ele é diferente, né, do primeiro em porcentagem, né? Ele acaba sempre tendo uma porcentagem residual de falhas maior do que o anterior, em função de você já estar juntando, vamos dizer assim, né, o sistema original e mais o pack de correções ou de atualização. E assim, na verdade, você continua ao longo da vida útil do software, né? E você vai atingindo realmente platôs, né, de falhas que na verdade vão aumentando. Até que chegue um ponto em que é inviável utilizar esse software face à quantidade de bugs, né, que ele vai apresentar a quase todo momento, né? É, e na verdade, antes disso acontecer, né, as boas práticas aí de engenharia de software rezam que você monitore, né, essa curva e antes você já lance um projeto, né, de um novo software que vá substituir esse teu anterior, né, que está remendado, vamos dizer assim, né, por um outro onde todas essas características já são consideradas na fase de concepção. Tá? Um exemplo típico disso é uma mudança de plataforma de sistema operacional, tipicamente Microsoft, quando saiu do Windows 7, Windows 8 e foi para o Windows 10 atual. Então, quando falamos de ambientes de redes de telecomunicações, se a gente pegar o roteador, né, que é um dos elementos mais importantes das redes, você vai observar que ele tem um hardware, né, componente, e muitas vezes ele vem com firmware, né, embarcado que pode sofrer updates e até mesmo um software, né, que vai rodar em cima dele, né? Em função disso, a gente diz, né, que as redes de telecomunicações elas têm sempre um híbrido, né, daquelas duas curvas lá de falhas de componentes. O hardware, né, que vai se desgastando e que pode, obviamente, ser substituído, né, observando aquela curva da banheira, né, e, consequentemente, a restauração, né, então, o MTTF seguido do MTTR, e o software, né, que com as diversas atualizações aí que você vai fazendo, ele vai se deteriorando, né? A gente não usa a palavra desgastar, mas deteriorar, tá? O hardware, quando a gente tem falhas de hardware, normalmente a gente faz conceito de busca, né, da falha por perímetro, né? Então, um exemplo, né, você tem um equipamento que de repente nada está funcionando, né, te infere a dar uma olhada na falha dentro do perímetro da fonte de alimentação. Tá? Se de repente é só uma pequena parte do equipamento, é um LED que não está acendendo, isso vai te inferir novamente a dar uma examinada no LED ou no circuito associado por uma questão de perímetro. Já as falhas de software, né, elas são bem mais complexas do que as falhas de hardware, né, que a gente faz delimitação de perímetro. Isso não existe no conceito de software. É por isso que a gente usa então as técnicas de engenharia de software, né, que preconizam uma série de métodos de teste de software,
né? Por exemplo, uma boa prática simples aqui de teste de software diz que o programador ele nunca deve testar o seu próprio código, ele deve passar o código para o colega inspecionar e o colega fazer a mesma coisa com ele, tá? Por quê? Porque a própria pessoa verificando, né, o que escreveu, muitas vezes ela não consegue encontrar né, os mesmos problemas ou as mesmas falhas que um outro programador verificando, né? Haja visto que você nem precisa ir para o ambiente de programação, basta pegar, por exemplo, uma redação que você fez, se você reler, muitas vezes você vai achar menos erros que você dá para um terceiro olhar, tá? Então essa é uma boa prática e que, na verdade, está dentro dessas metodologias de teste que a gente tem, né? E obedecendo as metodologias de teste, a gente vai estabelecendo as métricas de qualidade que a gente deseja obter com aquele software e produtividade, né? Então, para dar um outro exemplo, né, a gente pode trabalhar imaginando ser um gerente ali de desenvolvimento de software que coordena várias equipes, né? E a gente vai medindo com o intuito de melhorar a equipe, que uma certa equipe, por exemplo, uma métrica direta que a gente usa, é que via de regra, a cada 1000 linhas de código, né, eles cometem 4 erros, né? Então, a métrica em inglês é errors, né, por KLOC, né, 1000 lines of code, né, K de quilo. Né, para que isso serve? Bom, se eu sei que em geral, né, sei lá, 10 erros são cometidos para cada 100 linhas, se um software tem 200 linhas e a equipe diz que, olha, nós já tiramos todos os erros, né, encontrados e encontramos 4 erros, você já sabe pela métrica que isso deveria, na verdade, ser em torno de 20, né? E, portanto, você vai dar um feedback para a equipe, não, olha, examina esse código com mais calma e verifica se não tem erros adicionais, tá? Então, tudo isso faz parte de uma disciplina muito interessante que a gente chama de engenharia de software, tá? E em redes de telecom, então, a gente tem que aplicar essas técnicas que nós acabamos de falar combinadas, né? Desde o conceito de buscar falhas em perímetro de hardware e até o conceito de utilizar a questão de testes e as métricas de testes para trabalhar com software e potenciais falhas de software, tá? E isso, por exemplo, vai ajudar a determinar qual que é a tendência estatística de falha de equipamentos principais de rede, que a gente chama de backbone, tá? E então testes e exemplos de cálculo a gente vai ver a seguir. Então vamos tomar esse primeiro exemplo, né, para trabalhar a disponibilidade de redes, né? Vamos imaginar uma subnet de rede, né, que vai ser composta aí por 4 IMPs, né, na nomenclatura lá da ARPANET, onde se originou toda a terminologia de redes, ou hoje o que a gente identificaria numa rede de longa distância, os roteadores, né, principais. Então, vamos imaginar que eu tenho 3 IMPs ou 3 roteadores, né, que estão interligados aí por canais de telecomunicações, né? Então, um exemplo, esses dois roteadores aqui estão interligados para um canal de 1 megabit por segundo, com 99% né, do que a gente chamaria aí na corruptela, na linguagem coloquial de SLA, que na verdade é a disponibilidade aí do canal, tá? E a mesma coisa aqui, né? Esse roteador interligado diretamente com esse, através de um canal de 100 megabits com 95% de disponibilidade, tá? E eu estou interessado em examinar, né, entre esses dois hosts, né, qual que é então a disponibilidade observada aí desse sistema, assim composto,
tá? E a gente vai comparar então com o SLA original, ou a disponibilidade original dos canais. Eu quero saber também, entre esses dois hosts, qual que é a velocidade efetiva, né, que esses dois hosts vão observar. Porque repara, quando eu estiver operando nesse primeiro circuito aqui, eu tenho 100 MB. Mas se por acaso eu tiver que vir para esse circuito aqui, eu vou operar com 1 megabit por segundo só. Tá? E finalmente a gente calcular o período que entre esses dois hosts, né, essa subrede aí, ou esse sistema de rede vai ficar fora do ar. Então, vamos começar levantando a disponibilidade, né, do sistema. Para a gente poder calcular a disponibilidade, nós temos que enxergar, né, que entre esses dois pontos aqui, né, de entrada da minha rede, o que os hosts vão estar trabalhando, eu tenho dois caminhos possíveis, né? Um através desse canal, que eu estou chamando de caminho A, né? E outro através deste outro circuito, né, que envolve um outro roteador e dois canais de comunicação, que eu estou chamando aqui de caminho B. Tá? Então, para o host A, né, poder enviar pacotes de dados, né, mensagens para o host B e vice-versa, ele vai ter que fazer uso ou da rede A, né, se ela estiver disponível, ou se ela não estiver disponível, da rede B. Tá? No caso do caminho A, né, a gente vê que ele vai estar disponível 95% do tempo. Né? Isso equivale a dizer que ele não vai estar disponível, né? Ou a gente usa simplesmente essa palavra indisponível durante 5% do tempo. E já para o caminho B, né, você observa, né, que ele é composto por esses dois trechos, né, envolvendo aí dois canais de comunicação diferentes. Então, para que o trecho B esteja disponível, né, esse primeiro canal, esse primeiro trecho tem que estar disponível e, né, este outro canal tem que estar disponível. Né? Esse E eu destaquei, né, nessa forma aqui e ele vai nos ajudar a determinar a maneira de calcular. Então, traduzindo essa frase aí matematicamente, né, a gente está falando que o trecho B vai estar disponível se o primeiro trecho estiver disponível e, né, então é trabalhado com vezes, se você lembrar das probabilidades, o trecho 2 estiver disponível. Tá? Se você for olhar, o trecho 1 vai estar disponível 99% do tempo e o trecho 2, 99%. Né? Fazendo essa operação E, ou essa operação de multiplicação, a gente obtém 0,98. Ou equivale a dizer, né, que o trecho, o caminho B vai estar disponível durante 98% do tempo. Quando a gente tem essa situação de dois caminhos, né, estarem aí trabalhando em paralelo, né, como nós temos aqui entre esses dois hosts, né, a gente costuma medir, né, o que é mais fácil, que é a indisponibilidade do sistema. A indisponibilidade do sistema vai acontecer quando o caminho A estiver indisponível e, então repare novamente aqui o E, né, que aparece, o caminho B estiver indisponível. Tá? Então, matematicamente, né, se eu for traduzir novamente essa expressão, a indisponibilidade da rede, né, entre os dois hosts, eu vou poder medir calculando a indisponibilidade do A, né, e esse operador E, né, vai se transformar de novo, né, pelas regras de probabilidade num vezes, multiplicando pela indisponibilidade do B. Tá? Então a indisponibilidade do A nada mais é, né, do que 100% menos a disponibilidade. E a indisponibilidade do B nada mais é do que 100% menos a disponibilidade do B. Né? Então nós vamos ter que fazer esse cálculo aqui para determinar a indisponibilidade da rede. Tá? E isso então equivale a fazer
né? 1 menos a disponibilidade do A, né? 100% é 1, né? Como a disponibilidade do A é 95%, a indisponibilidade é 5%, como já havíamos dito no em slides anteriores aí. E a disponibilidade do B a gente calculou como sendo 0,98, então nós temos 1 menos 0,98. E finalmente, realizando esse cálculo, a gente vai obter esse 0,05 vezes 0,02, isso dá 0,001 ou 0,1%. E uma vez que eu tenho a indisponibilidade da rede, que é 0,1%, eu posso calcular a disponibilidade. A disponibilidade nada mais é, né, do que 100% ou 1 menos a indisponibilidade que a gente acabou de calcular. Isso vai dar que a rede vai ficar disponível durante 99,1% do tempo. E aí é bem interessante a gente comparar, né, com a disponibilidade dos dois trechos. Se eu olhar o primeiro trecho, eu tenho 95% de SLA, porém, né, o host A vai estar enxergando com o host B 99,1% do sistema. Né? E de novo, né, se eu olhar o trecho B, eu tenho 98% de disponibilidade. E aqui eu vou ter 99%. Ou seja, né, a disponibilidade da rede, né, nesse caso, ela sempre vai ser maior ou igual, né, do que a melhor das componentes, né, que no caso aqui era o nosso trecho B, em termos de disponibilidade. Aí, dado a disponibilidade que é de 99,1, isso estabelece o SLA, né, máximo que eu posso oferecer, né, para um cliente. Nesse caso, o cliente está operando os dois hosts, né, que é de 99,1% se eu pensar no caso de um contrato obedecendo as regras de boas práticas ditadas aí pelo ITIL. Aqui vem a outra pergunta para a gente trabalhar, né? Qual que é a velocidade efetiva, né, de trânsito de informações? E aqui, novamente, se você observar, né, cada um dos trechos que a gente tem, né, o trecho A e o trecho B, você vai reparar que o trecho A, né, eu tenho uma rede que vai estar 95% do tempo no ar, e quando ela estiver no ar, né, ela vai estar operando a 100 megabits por segundo. Enquanto o trecho B, né, eu vou ter uma rede que vai estar 98% do tempo no ar, e quando ela estiver no ar, ela vai estar operando a 1 megabit por segundo. E aqui cabe observar, né, que os IMPs ou os roteadores da tua rede, salvo configurações aí muito especiais, eles sempre vão estar trabalhando, né, utilizando como o canal ativo ou a rota ativa, né, nesse caso a rota A ou a rota B, né, ele vai estar utilizando a rota que vai permitir maior fluidez, né, de dados, de envio de dados de um lado para o outro. Que nesse caso, se você comparar, né, a rota B ela tem dois canais de 1 megabit por segundo. Tá? Então, ela vai estar permitindo fluir informações a 1 megabit por segundo. Né? Repara aqui que mesmo que eu tivesse um segundo canal, que estivesse a 1 estivesse a 10, né, a velocidade do trecho ela é limitada pelo canal que tem a menor velocidade, que seria esse aqui de 1 megabit por segundo, esse que vai gerar o gargalo aqui do trecho. Tá? Se você olhar o trecho A, vai estar fluindo a 100. Né? Então, fundamentalmente, eu vou estar operando com o A, né, obedecendo a esses 95% de disponibilidade, e somente quando o A estiver indisponível é que eu vou chavear, né, os IMPs vão chavear, os roteadores vão chavear o fluxo para a rota B. E traduzindo isso matematicamente, vai permitir calcular a velocidade com que a gente calcula a velocidade da rede, né, que nada mais vai ser que a velocidade do A enquanto, né, o A estiver disponível, né, ou se o A estiver indisponível,
a gente vai usar a velocidade do trecho B, né, enquanto o trecho B estiver disponível. Tá? E olhando os valores numéricos, a gente vai ter então os 100 megabits vezes o 0,95, né, para essa parcela aqui, né, e 1 megabit por segundo, que é a velocidade do trecho B, que multiplica a indisponibilidade do A, que multiplica a disponibilidade do B, que corresponde a essa parcela aqui de baixo. Nesse caso, né, tendo em vista a expressão matemática aqui, que conduz a essa expressão numérica, a gente vai ver que a contribuição, né, do trecho A é de 95 megabits por segundo, enquanto a do trecho B é de 0,05, né, dando uma velocidade de rede ou do sistema de 95,05 megabits por segundo. Tá? Naturalmente, esses 95,05 eles ocorrem porque 95% do tempo eu vou estar operando a 100 MB, tá? E os outros 5% do tempo, com 98% de disponibilidade, eu vou estar operando a 1 MB, né? Então, se eu quiser subir essa velocidade total aqui, uma das alternativas, pensando em uma contingência para o caminho A, que vai ser o meu principal, né, seria elevar a velocidade total desse trecho B. Então, por exemplo, poderia pensar em subir esses canais aqui para 10 megabits por segundo. 10 megabits por segundo já daria uma parcela de contribuição de meio megabit por segundo aqui, né? Se eu subir um pouco mais, por exemplo, se eu conseguir dobrar para 20 megabits por segundo, né, eu já subo para 1 megabit por segundo, perfazendo 96. Ok? Então, né, tomando aí os dois valores já calculados, a gente sabe que a rede vai estar no ar 99,1% do tempo, né, ou com 99,1% de disponibilidade, e oferecendo, portanto, um tráfego líquido de 95,05 megabits por segundo, tá, entre os dois hosts aqui. Para o cálculo do outage, né, o tempo em que o sistema fica fora do ar durante um ano, né, é mais fácil a gente lembrar da indisponibilidade do sistema. Então, ele vai ficar, né, durante um certo intervalo, 0,1% do tempo fora do ar. Então, vamos calcular, né, o que significa isso em tempo em um ano. Então, se eu tomar, né, eu tenho um ano, eu tenho 365 dias e cada dia tenho 24 horas, né, para poder fazer esse cálculo do outage aqui em horas, vezes 0,1%. Tá? E isso dá, né, só para a gente começar a ter valores palpáveis, né, poder transformar uma disponibilidade aqui em horas, isso significa um outage de 8,8, 9 horas por ano. Né? Então, se a gente pensar, né, no total de horas que a gente tem num ano, né, isso não é um valor elevado, mesmo considerando que o cliente, por exemplo, trabalhe no 5x8 ao invés do 24x7 e que de repente essas 8, 9 horas aí fora do ar pode acontecer exatamente num dia específico em que a empresa vai estar fazendo o fechamento, né, contábil entre essas duas localidades. Tá? E de novo, né, pegando os nossos três resultados, a gente já sabe que a rede vai estar 99,1% do tempo no ar, ou com uma disponibilidade de 99,1%, oferecendo um tráfego líquido equivalente de 95,05 megabits por segundo de velocidade e com um outage anual de cerca de 9 horas. E agora vamos considerar uma outra situação. Então, portanto, vamos considerar aqui esse exercício 2, em que a gente vai se aproximar ainda mais da realidade e
nós vamos considerar não somente, né, as disponibilidades dos canais que eu tenho para o cômputo da disponibilidade do sistema, mas a gente vai olhar também para os roteadores ou para os IMPs. Tá? Então, para fazer isso, eu coloquei um dado adicional aqui. Imagina que você foi lá no manual do fabricante do roteador e descobriu que ele tem um MTTF, né, um tempo médio entre falha de 9.000 horas. Tá? Que usualmente vai estar grafado como MTBF. Né? Ali no manual a gente já comentou isso, né, em outro slide, de que é um jargão aí coloquial usado e que não está correto, né, não é preciso. Né? E vamos imaginar, né, uma situação esdrúxula aqui, hein, que vencido aí né, ou tendo uma falha do meu roteador, eu tenho um suporte que vai precisar de 1.000 horas para colocar esse roteador no ar novamente. 1.000 horas, se você transformar em dias, é quase tempo suficiente para você fazer um processo de cotação, de compra, né, de um outro roteador, esperar o roteador chegar e aí ir para campo, né, e fazer a substituição. Né? Então, é um suporte, né, é um tempo de suporte que eu não desejaria, mas que por vezes, né, por falta de planejamento, pode acontecer numa situação real de telecom. Tá? Assim como 9.000 horas também é um tempo baixo, né, de MTTF, né, de um roteador. Mas eu estou usando aqui esses valores só para as contas ficarem mais redondinhas nesse exemplo aqui, mais preciso, mais conciso com a realidade. Tá, então, se eu for olhar para os roteadores, e se vocês lembram do conceito que a gente passou lá atrás, né, o tempo médio entre falhas, né, dado por essa curva aqui da bacia, né, e o MTTR, né, é o tempo que eu preciso para restaurar. Né? Então, se eu pegar nesse trecho aqui, que vai se repetir periodicamente no tempo, eu posso dizer, né, que a disponibilidade nesse trecho vai ser dada pelo tempo total, que é o MTTF mais o MTTR, tá certo? Que passa, né, dividido e multiplicando então o tempo em que eu fico no ar, né, que é esse tempo aqui somente, que é o MTTF. Tá? Então, fazendo essa divisão aqui, nós vamos ter o número que equivale à disponibilidade do sistema, ou, tecnicamente, o tempo médio entre, né, duas falhas restauradas do sistema, que a gente chama de MTBF, né, Medium Time Between Failures. E se a gente efetuar esse cálculo, então, com os dados que foram fornecidos, né, eu tenho um tempo para restaurar de 1.000 horas, né, eu tenho um MTTF de 9.000 horas, né, e isso dá 0,9 ou 90% de disponibilidade dos meus roteadores. Tá? Novamente, essa é uma situação que foi gerada, né, só a título de exemplo e exagerando, a gente vai ver por quê, vai fazer algumas interpretações depois, porque a gente pôs 1.000 horas, né, para restaurar e 9.000 horas como sendo o tempo de manual ali do MTTF dos roteadores. E agora, para eu calcular a disponibilidade da rota A, né, eu tenho que observar que ela passa por um roteador, então depende da disponibilidade desse roteador, né, né, eu dependo desse canal estar no ar, então o E, como vezes, eu dependo desse canal estar no ar, e eu dependo da disponibilidade desse outro roteador, né, o meu E aqui e a dependência da disponibilidade do outro roteador. E então essa situação ela conduz, né, a esse cálculo numérico, né, que se você fizer vai dar 0,77. Portanto, a disponibilidade da rota A é agora de 77%, considerando também
a disponibilidade dos roteadores nesse exercício, além da disponibilidade do canal para o meu sistema. Tá? E aí vai uma questão, né, para a gente discutir: como é que a gente poderia fazer a melhoria dessa disponibilidade de rota? Tá? Então, se você observar os elementos componentes, você vai entender o que você pode fazer. Particularmente, se você observar, né, os roteadores, ou os IMPs, o que a gente pode fazer é treinar as equipes. Né? Treinar as equipes significa ter um melhor processo de suporte e reduzir aquelas 1000 horas. Se eu reduzir aquelas 1000 horas, a disponibilidade dos roteadores sobe e a disponibilidade do trecho A sobe. Tá? Uma outra alternativa é contratar ou comprar um roteador que seja de melhor qualidade, ou seja, tenha mais do que 9.000 horas de MTTF. Isso faz também a disponibilidade dos roteadores subir e, consequentemente, a disponibilidade desse trecho A subir. Né? Uma outra possibilidade, finalmente, é você olhar, né, para o canal. Né? Então, esse canal ele tem 95% de disponibilidade. De repente, a gente pode negociar pagando um pouco mais, né, por um trecho aqui que tem uma melhor disponibilidade, não 95% somente. Tá? Então, realmente, são 3 ações que a gente pode fazer. Ou treinar melhor as equipes, né? Uma das questões, né? E, portanto, ter um processo de suporte mais bem desenhado, ou comprar um roteador de melhor qualidade, ou, finalmente, né, negociar em um canal que tenha uma disponibilidade, né, em termos de acordo de nível de serviço melhor. E, novamente, se eu quiser calcular a disponibilidade da rota B, repara, eu estou passando por esse roteador que tem que estar disponível e por esse primeiro canal, né, que tem que estar disponível, o E traduzido aqui como vezes, e esse segundo roteador que tem que estar disponível, e, né, esse outro canal que tem que estar disponível também, e o último roteador que também tem que estar disponível. Ok? Então, né, lembrando essa expressão de cálculo, se eu transformar ela em números e fizer os cálculos, eu vou ter 0,715 ou 71,5% de disponibilidade na rota B. Né? E as questões que a gente discutiu, que a gente pode tratar para melhorar a disponibilidade da rota A, são exatamente as mesmas que a gente poderia aplicar para melhorar a disponibilidade aqui da rota B. E, novamente, né, para eu calcular a indisponibilidade da rede, eu preciso que os dois trechos, ou os dois circuitos, né, o A e o B, estejam indisponíveis, né, o E aqui traduzido. E fazendo então o cálculo de indisponibilidade, eu vou ter para o A 1 menos 0,77, para o B 1 menos 0,715, que fornece uma indisponibilidade do sistema de 6,6%, ou de disponibilidade, né, que é 1 menos, de 0,934, que é 93,4%. Então, repara novamente, né, o mesmo que a gente obteve no exercício 1, as conclusões aqui são as mesmas. Se você olhar o trecho A, ele tem 77% de disponibilidade, e o trecho B, 0,715. E o 93,4% que a gente obteve é maior do que a melhor das disponibilidades, que no caso é do trecho A. Tá? Então vejo que a gente obteve uma disponibilidade de rede que face a situação é interessante. E para calcular a velocidade, né, do meu sistema,
Eu vou novamente observar aquela expressão de cálculo. Eu posso trabalhar na velocidade do A desde que o circuito A esteja disponível, ou, se o A estiver indisponível, eu posso trabalhar na velocidade do B desde que ele esteja disponível. Né? Pegando os valores numéricos, eu vou chegar aqui nessa contribuição, né? Ou 77,16 megabits por segundo, com a velocidade equivalente entre o host A e o host B, que eu vou estar enxergando de todos esses subsistemas. Agora, considerando também os roteadores e introduzindo o conceito, né, do suporte que eu preciso ter para esse ambiente, né, na questão dos roteadores, e também do MTTF que eu preciso observar para os equipamentos, além da disponibilidade dos canais. Como outage nessa situação, né, eu vou considerar que o ano tem 365 dias e que eu tenho 24 horas por dia. Né, e que a indisponibilidade, então, vai ser de 1,0934, né, que é o nosso 6,6%, que vai dar 576 horas, ou quase 24 dias por ano. Né? Então veja que com a disponibilidade de 93%, significa que uma boa parcela de dias aí eu não vou ter esse serviço disponível. Né? E quando a gente fala em disponibilidade, muitas vezes ela é de difícil compreensão, né, para um cliente, por exemplo, de telecomunicações. Mas quando você traduz isso em dias em que, né, o negócio ou o trânsito, né, de informações vai ficar fora do ar entre as duas localidades aqui do cliente, aí sim ele vai conseguir, né, entender mais rapidamente, né, porque mensuração de tempo ou percepção de tempo todos nós temos. Então, sumarizando para esse caso, a gente obteve, né, um sistema com 93,4% de disponibilidade, com uma velocidade, né, equivalente de trânsito de informação de 77,2 megabits por segundo e que vai apresentar um outage, né, médio aí de 24 dias por ano. E uma vez, né, entendido o exercício 1, né, onde a gente trabalhou mais com as disponibilidades dos canais no sistema, e o exercício 2, onde a gente fez um exercício de todos os elementos do sistema, também considerando o MTTF e o MTTR, né, que a gente tem para os elementos ali roteadores. Vamos considerar essa situação agora. Interessante, né? Então eu tenho dois roteadores, né? Aqui só por simplicidade de cálculo, por enquanto, vamos considerar, né, que eles tenham disponibilidade de 100%. A gente já sabe que na prática não é bem assim. Né? Mas aqui eu quero calcular uma situação com vocês de que eu tenho um certo canal, né, com disponibilidade DN. Né? E eu tenho a oportunidade de contratar não um, mas vários canais de telecomunicações, ou N canais de telecomunicações, que vão estar operando com esses dois roteadores, né, para fazer o tráfego aqui do trecho A para o trecho B. Né. O que eu quero, então, parametrizar, e agora genericamente, é que dado esse DN, que vai ser essa disponibilidade, que vai ser a mesma em todos os canais, né? Quantos canais de telecomunicações eu vou precisar para atingir uma certa disponibilidade desejada de um sistema? Né? Obviamente, se eu vou colocar canais rodando em paralelo, é porque eu desejo uma disponibilidade total maior que a disponibilidade dos canais. Novamente, né, se a gente for olhar os outros dois exemplos, a gente viu que a indisponibilidade, né, do sistema, que eu estou chamando aqui de I, né, que vai ser, portanto, um menos D, né, ela vai ser igual, né, ou vai ser equivalente
dizer que todos os canais têm que estar indisponíveis, né? Isso significa que eu vou pegar a indisponibilidade de cada um dos canais e multiplicar, né, por todos os canais e, portanto, equivale a dizer que eu vou pegar a indisponibilidade que eu tenho, que é comum em todos os canais, e elevar a n. Então, a disponibilidade do sistema vai ser 1 menos a sua indisponibilidade, que é 1 menos o IC, que é a indisponibilidade de um canal, elevado a n. E que finalmente, então, a disponibilidade do sistema vai ser 1 menos o IC, e o IC pode ser calculado como 1 menos a disponibilidade de cada um dos canais, elevado a n. Então a gente consegue essa expressão de cálculo genérico aqui, né, para fazer alguns exercícios em cima de número de canais e de disponibilidades. Então veja, criamos um pequeno programinha aqui em MATLAB ou em Octave, né, onde eu vou desenvolver essa expressão aqui, né, de 1 até n canais, que eu vou estabelecer aqui no início do programa, com uma certa disponibilidade de cada um dos elementos, e eu vou fazer então, iterar, né, e fazer o cálculo das diversas disponibilidades, né? Desde eu considerando um canal até chegar no enésimo, que no caso desse trechinho aqui que está apresentado é 100. E finalmente eu vou plotar, né? Vou plotar usando o gráfico, usando essa função STEAM, né? Então, para um certo número de canais, qual é a disponibilidade que eu vou obter. E aí, veja só, para uma disponibilidade de canal de 0,1, que é uma disponibilidade de 10%, né, uma disponibilidade baixíssima, né, se eu considerar colocar em paralelo 40 canais, né, que também é uma situação esdrúxula, né, por que colocar em paralelo tantos canais com uma disponibilidade tão baixa, mas a título de exercício é válido, né? Vejam que conforme eu vou agregando aqui os canais de comunicação, né, a disponibilidade do sistema vai subindo, né, e até chegar próxima aí ao 100%. Né? Nesse caso, o próximo a 100% aí acontece entre os 35, 40 canais colocados em paralelo. Tá? Outro caso interessante é se a gente pegar ainda uma disponibilidade de um canal ainda mais esdrúxulo, de 1%. Né? Então é um sistema que a cada 100 horas funciona uma. Né? Um negócio assim bem absurdo. E vamos considerar a possibilidade de colocar até 1000 canais em paralelo. Né? Então está aqui a curva, né? A curva parece quase uma área, né, dos diversos pontos plotados. E conforme eu vou aumentando de novo o número de canais, veja que aqui eu tenho que aumentar bem, né? Eu chego próximo ao 100% de disponibilidade quando eu atinjo 500 canais em paralelo, tá? Mas repara, né, com o exemplo anterior e com esse exemplo que eu estou querendo mostrar, é que mesmo com uma disponibilidade baixíssima, desde que você tenha a possibilidade de ir colocando, né, canais aí em paralelo, você consegue ir subindo a disponibilidade até, né, tão próxima do 100% quanto que você queira, né, para qualquer situação. É claro que, por exemplo, aqui para eu colocar 500 canais em paralelo, né, imagine o custo, né, que isso vai significar, né, o custo de 500 canais em paralelo. Então, chega um ponto em que a situação ela é interessante ser analisada, mas inviável do ponto de vista econômico. Tá? Mas voltando ainda, né, ao fato de que eu posso me aproximar do 100% o tanto quanto eu queira, né, bastando colocar mais elementos aqui em paralelo, eu posso dizer que eu estou transformando esse ambiente que está disponível, né, num ambiente que vai ser tão confiável quanto eu queira. Né? Tão confiável quanto eu queira, ou seja, vai trabalhar tão próximo do 100% quanto eu quiser.
agora fazendo uma simulação, né, um pouquinho mais realista, imagina que eu tenho, né, uma disponibilidade de canal de 90%, que é uma disponibilidade ainda mais baixa do que na prática de um canal telefônico, né, que é em torno aí de 96%, para que você tenha uma ideia. Imagina que eu posso colocar aí até 10 elementos em paralelo, né? Então, você observa que, né, no primeiro elemento eu tenho 0,9, no segundo já estou muito próximo do 1, no terceiro, pelo menos por esse gráfico, a gente quase não consegue ver a diferença, né? É difícil avaliar a diferença aqui num gráfico numa escala linear, né? E, finalmente, veja só você, né? Eu voltando a essa nossa expressão, se a gente for olhar o caso anterior, né? Fica difícil eu ver qual que é a vantagem de agregar novos canais, né? Quando eu tenho uma disponibilidade de canal já muito alta, né? Você viu que no gráfico anterior estava difícil de enxergar. Então, o que a gente costuma fazer, ao invés de olhar a disponibilidade, a gente olha a indisponibilidade, que é 1 menos D, né? E numa escala logarítmica, né? Um log na base 10, né? Que aí fica mais fácil de enxergar o que está acontecendo quando eu vou agregando novos canais com uma disponibilidade que é relativamente elevada. Tá? Então, olha só, né? Nesse caso, né, de ter a escala de log na base 10 da indisponibilidade, né, eu tenho esse gráfico linear aqui do ponto de vista logarítmico, né, conforme eu vou agregando mais canais, tá, do sistema. Então, obviamente, essa declividade ela vai aumentar ou diminuir conforme eu subo aqui ou desço essa disponibilidade, né, individual, né? E, por exemplo, sei lá, se eu considerar 4 canais, né, colocados em paralelo, né, eles vão me dar aqui uma indisponibilidade logarítmica de -8, ou uma indisponibilidade de 10 elevado a -8, né? O que significa 0,999, né, 9 oitos, tá? Que realmente é uma disponibilidade bem elevada, né, ou uma confiabilidade bem elevada. Se a gente pegar um outro exemplo agora de sistemas aeronáuticos, por exemplo, vamos pegar o caso de um avião, né? O caso de um avião, né, a gente trabalha com sistemas que a chance daquele sistema estar indisponível no avião ou de falhar no avião tem que ser da ordem de bilhão, né, para que o avião possa ser tratado como um serviço confiável. Tá? Se eu pensar em 1 bilhão, né, 1 em 1 bilhão, nós estamos falando de 10 a -9, o log disso aí vai dar -9. Então, portanto, se eu tiver um sistema aviônico com 90% de disponibilidade, né, para eu garantir pelo menos o -9, repara, né, nesse caso aqui eu teria que usar 5 sistemas aviônicos em paralelo. Tá? No caso de avião, né, ou sistemas que eu preciso de decisão, a gente sempre trabalha com um número ímpar, né, de sistemas em paralelo, para que a gente tenha sempre o que a gente chama do voto de Minerva, tá? Que no caso par, de repente se metade tomar uma decisão X, metade uma decisão Y, não vou saber qual que é a decisão que deve ser assumida. No caso do ímpar, sempre isso é possível. Então veja, é comum, né, no caso de sistemas aviônicos, a gente trabalhar com 3 sistemas redundantes paralelos, tá? Até 7 sistemas redundantes paralelos, tá? Dependendo do aviônico considerado. 3 é um número clássico, que a gente sempre vai encontrar, principalmente em aviação civil, a aviação militar, nem sempre a gente respeita isso em função de estar colocando mais peso, né, em termos de aviônicos paralelos na aeronave. E 7 acaba sendo um limite prático, tá? Porque
7, você tem que lembrar que é como se você tivesse 7 sistemas aviônicos, né? Todos tendo que ser tratados aqui por um elemento único, e aí o projeto desse elemento único, que aqui está representado como roteador, no caso da rede, começa a ficar muito complicado de fazer, ok? E eu espero então, né, que o desenvolvimento desses conceitos e mais dos exemplos, né, que foram apresentados tenham sido, né, bem elucidativos aí para você. E adicionalmente eu vou deixar aí para você praticar, né, os seus conhecimentos, né, exercícios. Tá? O primeiro exercício, você vai ver que ele fala de abordagem de fibra óptica, né, numa localidade, né, e a gente usa um termo aqui que é bastante comum, que é o anel, né, de fibra óptica, tá, que vai estar abordando uma certa localidade. O anel, para você entender, nada mais do que como se dois canais de fibra óptica estivessem chegando num único ponto, né? Então, caso um canal falhe, né, a gente diz que a outra parte, que é o outro canal de fibra óptica, a outra parte do anel, está funcionando. Nesse segundo exercício, nós vamos trabalhar o conceito do anel, só que é um anel assimétrico. Então, você imagina que eu tenho um dos canais, né, de fibra chegando em 100 mega, e somente do outro lado, né, a outra abordagem, o outro canal, o outro lado do anel, eu consigo uma velocidade aí de trânsito maior, né? Então, novamente, você vai fazer alguns cálculos em cima disso. E finalmente, nós vamos agregar aqui, como a gente foi fazendo ao longo dos exemplos, um roteador que vai estar recebendo, né, esses canais de fibra óptica, e um roteador bom aí, né? Até para justificar a disponibilidade das fibras também, né? Com um MTTF de 100 mil horas. E eu quero que você calcule, né, se você lembrar, né, quanto menor o tempo de suporte, né, melhor a disponibilidade e melhor o SLA final que eu vou ter do sistema como um todo, né? Ou o contrário, né? Quanto maior o tempo de suporte, o tempo que eu preciso lá para restaurar o sistema, menor vai ser a disponibilidade e menor vai ser o SLA, tá? E aqui eu quero que você calcule então um tempo limite, né, de tal sorte que a nossa disponibilidade, né, não vai decrescer de um valor maior do que 10%. Tá? Então, exemplo, né, se a disponibilidade que eu calculei do sistema for 90%, 10% de 90 é 9. Né? Então, eu quero ir introduzindo, relaxando o meu suporte, deixando mais horas para o meu suporte, mas eu não quero que o sistema tenha uma disponibilidade inferior a 90, né, menos 10%, que é 9, ou 81%. Ok? Esse é o cálculo que eu espero que você faça aqui, né, para verificar, né, os seus conhecimentos e ajudar a fixar eles, ok? E bem, eu espero que a aula de hoje tenha sido compreendida, tenha sido interessante para você. Novamente, né, os conceitos que envolvem confiabilidade, disponibilidade de ambientes de telecomunicações e de ambientes eletrônicos em si, são conceitos aí bem importantes, né? Nem sempre a gente tem uma oportunidade de verificar, né, isso com inúmeros aí, exemplos de cálculo como a gente fez, né? A não ser em cursos aí de pós-graduação. Então, eu espero que você tenha agora uma compreensão
mais clara desses conceitos, de como é que são aplicados, e começa a ter uma percepção, né? Vai criando uma percepção em cima deles, ok? Então eu deixo aqui o meu muito obrigado e nós nos vemos na próxima videoaula. Fique bem.